Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as conclusões da Cúpula do Clima, os acordos firmados entre os países, a tentativa dos Estados Unidos de resgatar o compromisso com a ordem global e a posição do Brasil. Eu converso com a Fernanda Manhota, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP e senior fellow do Núcleo Estados Unidos do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Fernanda, boa noite. Oi, Denise, boa noite. Uma alegria estar aqui com você novamente na Gazeta. Eu que agradeço, Fernando. Vamos falar da conclusão, da cúpula do clima e chamou a atenção, inclusive, que Biden se referiu ao Brasil, com notícias encorajadoras, parece um voto de confiança. Você acha que é isso mesmo? É isso mesmo, Denise. O discurso brasileiro foi no sentido de uma relativa normalização. Então, houve uma ruptura em relação àquela narrativa anterior que o governo brasileiro vinha defendendo e, nesse sentido, foi uma boa notícia, uma notícia bem recebida pelos Estados Unidos, pela Europa, mas nós não podemos deixar de considerar que com esse discurso vem também agora uma série de expectativas e cobranças, porque o Brasil apresentou ali uma carta de boas intenções, se comprometeu com o encerramento do desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, que era algo desejado pelos americanos, e também antecipou em 10 anos a meta para a neutralização de carbono, então tendo aí como horizonte 2050, falou em ampliação de recursos para órgãos como o IBAMA, por exemplo, e os americanos principalmente, mas não apenas, vão agora ficar atentos para ver se as ações brasileiras serão consistentes com o discurso, porque a margem de tolerância será muito baixa caso o governo brasileiro tenha dito tudo isso, mas não comprometa-se de fato com ações concretas nesse sentido, Denise. Agora, Fernanda, tem a questão também dos Estados Unidos, que é um retorno ao Acordo do Clima, é um retorno a uma posição anterior à do governo Trump. Então, os Estados Unidos também estão se reposicionando, não é? Certamente. É por essa razão que esse evento é tão simbólico e importante, Em primeiro lugar, porque ele coloca no centro do debate a tal da diplomacia verde como sendo uma estratégia de instituição americana. Então, a questão ambiental, ela vai sendo reforçada como uma prioridade dessa administração. E isso implica mudanças estruturais do ponto de vista dos Estados Unidos, Tem a ver com mexer em matriz energética, contrariar interesses poderosos, inclusive no país. Tem a ver com repensar a base infraestrutural da própria economia americana, o que é muito significativo. E, para além disso, como você bem mencionou, tem também a ver com a ideia de que o Biden ele vai retomando uma espécie de grande estratégia que já vinha desde os anos 40 e depois foi reforçada nos anos 90 com o fim da Guerra Fria, dos Estados Unidos como os líderes internacionais pautados por organismos internacionais e também em uma ordem liberal, algo que o Trump tinha rompido. Então, foi duplamente importante para o Biden. Teve a ver com essa questão do meio ambiente como uma agenda prioritária e também com esse reengajamento, inclusive com os aliados tradicionais dos Estados Unidos, que também tinham ficado um pouco apartados nos 4 anos, Denise. E nessa questão do clima se vê, por exemplo, a China avançando com mais rapidez no compromisso com a redução das emissões, não é? Com certeza, e esse é um dos pontos que ajuda a explicar esse senso de urgência do Joe Biden em relação a essa temática, Não se trata apenas de um compromisso moral, pessoal do presidente americano, que de um dia para o outro decidiu dedicar atenção à questão ambiental. Ele tem percebido que não só a emergência, a urgência climática é um problema coletivo que precisa ser endereçado, sim, e os especialistas já batem nessa tecla há alguns anos, Mas também ele está percebendo que a China dos últimos tempos é bem diferente daquela China de algumas décadas atrás. É um país muito comprometido com a Revolução 4.0, inteligência artificial, investimentos em ciência e tecnologia, tem trabalhado muito nessas áreas de ponta e, inclusive, é um dos países que mais rapidamente avançou nos últimos anos em relação à questão ambiental. Por mais que a China seja ainda um dos grandes poluentes, e é por isso, inclusive, que recai sobre ela muita pressão nesses eventos, ela se modernizou muito rapidamente, mais rapidamente que os Estados Unidos, e os americanos sabem
que, para não ficar para trás, eles vão ter que dedicar atenção a esse tema daqui para frente, Denise. Agora, Fernando, de modo geral, como é que você vê a posição do Brasil hoje nas relações internacionais? Nós tivemos a troca do comando do Itamaraty. Você acha que marca, de fato, uma posição diferente? Olha, Denise, a troca foi bem recebida pelos diplomatas brasileiros, também pelos diplomatas no exterior, isso porque, de alguma maneira, afasta um pouco aquela tradição que estava sendo construída com Ernesto Araújo, né, que vinha de um discurso antiglobalista, muito ideológico, assimilado por uma ótica olavista, enfim, e que rompia com alguns marcos e valores importantes da nossa história diplomática, né? O multilateralismo, a preocupação com o trato regional amigável e mesmo a ideia de diversificação de parcerias. Então, tudo isso, com a troca de chanceler, foi um pouco mais amenizado. Eu diria que houve um movimento mais no sentido do pragmatismo em relação à ideologia. Agora, assim como na matéria ambiental, a gente sabe que o governo é o mesmo ainda, né, e que, portanto, a política é de governo, ela é uma política mais complicada de ser alterar do que apenas trocando o nome de um ministro ou de outro, e que também ela precisa de manifestações mais concretas para que a gente possa, de fato, dizer que as coisas mudaram. Eu ouvi muito essa repercussão agora nesses dias da cúpula do clima, do Brasil sendo tratado internacionalmente como uma espécie de grande pedinte internacional, né? Quer dizer, nós passamos por um período de enorme comprometimento da nossa reputação, o Brasil sendo mal visto no exterior, tanto pela gestão da pandemia quanto por outros motivos variados, e isso agora cobra o seu preço. Quer dizer, o Brasil está por aí passando o pires para pedir ajuda com as vacinas, agora querendo recursos para financiamento na área de meio ambiente, e fica difícil conseguir o apoio sem apresentar, de fato, o comprometimento com metas, né? Eu acho que essa é a pressão que recai sobre o Brasil agora. Se quiser ajuda, vai ter que mostrar resultado. A gente vê que Biden hoje, por exemplo, demonstrou um certo ânimo em relação ao Brasil, mas a China, em relação às vacinas, ela aproveitou para passar um recado, né? Certamente. Tem sido esse o movimento constante, né? Existe na literatura de relações internacionais uma expressão que a gente costuma usar muito, que é a estratégia do issue linkage, né? Em inglês significa quase que aí uma venda casada, uma associação negocial. Ou seja, muitas vezes os países, eles cedem numa determinada área, mas eles condicionam aquilo que se deseja nesse campo a avanços em uma outra área, numa outra esfera. E é o caso do que tem acontecido em relação, ao Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, na questão ambiental. O Brasil, se quiser, por exemplo, desfrutar de melhorias do ponto de vista comercial, ou mesmo de um assento, né, de um lugar na OCDE, vai ter que se adequar a essa agenda. Isso quem disse foi o próprio embaixador americano recentemente. Ele falou claramente que não tem como colocar sobre a mesa essa discussão se ela não levar em conta compromissos ambientais do Brasil. Então é isso que vai acontecer a todo tempo. E essa parceria agora é transatlântica, né? Quer dizer, tem a ver com o OCDE pelos americanos, tem a ver com o acordo União Europeia-Mercosul pelos europeus. Então, a gente vai sendo cobrado de todas as frentes, também pela China, como você bem disse. Agora, Fernanda, a gente percebe que mesmo quando há proximidade de governos, como em relação à Índia, pode haver problemas, né? A Índia não gostou da posição do Brasil em relação à questão da quebra de patentes das vacinas, que é para facilitar o acesso dos países mais pobres. E há uma proximidade de governo. Exatamente. E aí a gente retoma aquela lição, a máxima de relações internacionais, de que os países, eles não têm amigos, eles têm interesses. Então, por mais alinhamento pessoal, ideológico, partidário, enfim, que se possa encontrar entre essas lideranças, né, essas narrativas que muitas vezes são convergentes, na hora em que os países precisam fazer frente aos seus interesses nacionais, eles simplesmente desembarcam e abandonam, né? Então, o Brasil, nesse sentido, não convergiu com as expectativas indianas e, aliás, o Brasil tem sistematicamente se afastado de blocos, como é o próprio caso dos BRICS, né? Então, tem agido à revelia do interesse desses outros países e aí, quando eventualmente precisa contar com a boa vontade desses países,
é claro que não vai ter aí o respaldo que espera. E é bom sempre lembrar que o efeito colateral dessa narrativa que alguns governos acabaram propagando é que, se por um lado o nacionalismo é uma marca que energiza suas próprias bases, como é o caso do Brasil aqui com Bolsonaro ou do Modi na Índia, por outro lado é também algo que faz deles reféns. Então, quer dizer, como é que o Modi pode ceder ou pelo menos ser aberto a uma demanda internacional como essa do Brasil, se ele tem que, antes de mais nada, atender os interesses domésticos para não parecer que ele está contrariando a sua própria narrativa. Então, são armadilhas, né, que tudo isso vai criando e vai se impondo sobre nós, Denise. E sem deixar de lado também a questão com a própria Europa, não é? O que chamou a atenção na cúpula foi a relação Brasil-Estados Unidos, mas a Europa também tem criticado muito. Tem criticado muito, e a Europa é talvez a região do mundo em que a pauta ambiental especificamente já está internalizada há muito mais tempo e de maneira muito mais profunda. Não só do ponto de vista das políticas públicas, mas também do ponto de vista da própria cultura da sociedade europeia lato sensu, né? Quer dizer, é uma sociedade que se adaptou e tem se adaptado com mais velocidade. Inclusive, as metas apresentadas pelos europeus são das mais audaciosas do encontro, né? E nesse sentido, os europeus também costumam fazer um tipo de vinculação, que é a vinculação comercial. Quer dizer, os europeus cada vez mais são os que pressionam para que, na hora de firmar contratos, acordos, compra e venda, enfim, comércio, sejam sempre incluídas cláusulas ambientais, cláusulas sociais, né, sobretudo no campo dos direitos trabalhistas, enfim, e isso vai condicionando também a nossa competitividade externa. Então, um país como o Brasil, que é altamente dependente, né, da exportação de produtos primários, do agronegócio, das commodities, tem que estar muito atento a tudo isso, porque perder o bonde da discussão ambiental implica não só colocar em risco as futuras gerações do mundo como um todo, mas significa, no curto e médio prazo, perder oportunidade de negócio e ficar, de fato, marginalizado, enquanto outros mercados vão se favorecer por terem se adaptado melhor. É isso que a gente tem falado sobre essa revolução do meio ambiente, né? Tem a ver com se reinventar para conseguir competir, Denise. Perfeito. Ouvimos a Fernanda Manhota, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Fernanda, muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Sempre uma alegria falar com você. Com vocês.